Queridos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E é bom sempre trazer à memória que a gente vem estudando a palavra de Deus desde a primeira semana dessa quarentena, né, que era uma quarentena de 15 dias, e a gente já está indo para o 9º mês. E nós temos aproveitado todas as quartas-feiras para estudar a palavra de Deus. E já temos estudado a carta de Paulo aos Filipenses, a carta de Paulo aos Efésios, estudamos sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, e emendando sobre esse estudo da segunda vinda de Jesus Cristo, caímos, graças a Deus, para estudar o livro de Apocalipse. E estamos estudando. E as pessoas podem estar aqui conosco na quarta-feira, mas se por acaso perdeu o estudo da quarta-feira ao vivo, podem entrar na nossa página lá no YouTube, e todos os estudos estão lá. Então você pode estudar. Aliás, se você ainda não se inscreveu, entra na nossa página do YouTube, se inscreva, né? Toca lá o sininho, ajuda, espalha, isso ajuda a espalhar o Evangelho de Jesus. Amém? Muito bom. Nós estamos hoje no capítulo 10 do livro de Apocalipse. E o capítulo 10 tem uma marca. A marca dizendo: já não haverá demora. Em outras palavras, nesse momento, nesta marca, o anjo está afirmando: já não haverá demora. Não esqueçam que o livro de Apocalipse, quando Jesus está abrindo os selos, ele abre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto selo. Entre o sexto selo e o sétimo selo, tem parece um intervalo, e aí, entre o sexto e o sétimo selo, o João descreve as multidões, as duas multidões de salvos em Cristo Jesus, selados. Os que estão, e ele vê uma multidão na terra, e ele menciona isso de 144, número completo, e uma grande multidão no céu, que veio com vestiduras brancas, que veio da grande tribulação de todas as nações, povos, tribos e línguas, e estão diante do Cordeiro. E aí o sétimo selo é aberto. Quando se abre o sétimo selo, o sétimo selo vai abrir, ou melhor, vai surgir 7 anjos que vão tocar 7 trombetas. E essas trombetas são a ação de Deus, manifestação de Deus, de certa forma misericordiosa ainda, porque nessas manifestações de Deus é manifestação já da ira do Cordeiro, mas ainda é uma manifestação que visa o arrependimento das pessoas. Mas toca-se a primeira, toca-se a segunda, toca-se a terceira, e sempre acontecendo coisas dramáticas nesse tocar de trombeta. É um exercício já de juízo. Na quinta trombeta, no capítulo 5, é interessante porque ele faz uma descrição de uns seres, vamos dizer assim, terríveis, e há uma ordem dizendo: olha, não foi dado que não matasse, e sim que atormentasse durante 5 meses. Atormentar quem esses seres vão fazer durante 5 meses? Aqueles que não têm a marca de Jesus, a marca do Cordeiro, não são servos do Altíssimo. Todos os que não são servos do Altíssimo sofrerão esses 5 meses de tormento, segundo essa quinta trombeta. Vai ser época que as pessoas vão ter ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Há uma descrição aqui dessa situação. E na sexta trombeta, no versículo 20, há uma demonstração que esse é um período, primeiro, quando fala de 5 meses, é um tempo curto, é mais uma ação, de Deus puxando a orelha, é Deus dando uma travada, é Deus dizendo: olha, eu estou no controle, eu mando, vocês estão esquecidos de mim. Mas o propósito de Deus, até aqui nessas trombetas, é o propósito de esperar arrependimento. E aí no versículo 20 do capítulo 9 fica muito claro isso. Diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos que as trombetas anunciaram, não se arrependeram das obras das suas mãos. Então, todo o propósito aqui
dessas trombetas, desses flagelos, sobre os não crentes, sobre aqueles que não creem, sobre os que não confiam. O propósito é o propósito de chacoalhar e, quem sabe, se arrependam. Mas nem com essas manifestações do poder e da soberania de Deus, diz o versículo 20, os homens vão se arrepender. Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então é uma ação de Deus contra toda idolatria, porque a idolatria ela é manifesta quando você tira Deus da sua vida. Quando a pessoa tira Deus e coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus, isso é idolatria. Idolatria não é apenas você se prostrar diante de uma imagem de gesso, de pau, de madeira. Não é também. Mas a idolatria pode ser mais do que isso. E ela é muito mais forte quando você entende: Deus não é primeiro na minha vida. Há algo que é mais importante. Olha, pode ser dinheiro, porque a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. E que a avareza é idolatria. Ora, o que é avareza? Ora, a avareza é o amor ao dinheiro. É o dinheiro que resolve. O que resolve? É o dinheiro, é a minha conta bancária. Ou cheia ou vazia. Avarento não é só os ricos. Nós é que acostumamos a ler o Tio Patinhas, aquele gibi antigo da Disney, e aí achamos que o pato Patinhas é avarento. E aí ele é rico, então ele é avarento. E fica parecendo que a avareza é uma coisa só de rico. Não, eu conheço muita gente que é remediada, muita gente que é pobre e é avarento. Por quê? Porque confia mais no recurso, no dinheiro, no ouro e na prata, do que no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso marca a avareza. Não se arrependeram, versículo 21, nem se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus roubos. Logo de cara, João coloca uma listagem aqui de marcas de situações de quem não presta contas a Deus. Quando Deus não é o Senhor da nossa vida, ora, abre-se a tampa da existência humana para tudo quanto é, eu diria, porcaria. Para tudo quanto é porcaria. Daí que, quando você está lendo lá em Romanos, capítulo 1, você percebe que, para mim, o pior dos pecados é a idolatria. O pior dos pecados. Por quê? Ora, bolas. Porque a idolatria pressupõe eu seguro, eu impeço a verdade, eu paro a verdade de Deus e eu adoro e sirvo a mentira, as coisas criadas. Se você pegar Romanos, a partir do capítulo 1, versículo 18 em diante, vai lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e justiça. Contra os homens, porque os homens trocaram a verdade de Deus e pediram pela mentira. Por isso Deus entregou tais homens, entendeu? A idolatria, o trocar Deus, o trocar o Senhor, o trocar a adoração ao Deus que é Espírito, que é verdade, que em todo lugar você pode adorar em casa, você pode adorar na sua igreja, você pode adorar na rua, você andando, ele anda conosco, ele está conosco. A mulher samaritana fala para Jesus: dizem os nossos pais que é aqui nesse monte que nós devemos adorar, lá em Samaria. E os judeus dizem que é lá em Sião, lá em Jerusalém que se deve adorar. Onde é que é para adorar? E aí a resposta de Jesus é: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em verdade. E são esses que o Pai procura. Gente, Deus está procurando verdadeiros adoradores.
Em outras palavras, Deus está procurando a mim, Deus está procurando você, Deus está procurando gente que de fato reconheça, que o adore, que se prostre diante dele, que reconheça a sua grandeza, o seu amor, o seu sacrifício para conosco. Né? Porque Deus não é apenas criador, Deus é salvador. E ele é salvador para depois ser criador. O sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação dos tempos, antes da criação do mundo. Né? Ele já era soberano sobre todas essas coisas. E ele procura verdadeiros adoradores, gente que o encontre, gente que o ame, gente que o busque de todo o coração. Jeremias 29:13 diz isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor. Quer dizer, quando você busca o Senhor de todo o coração, isso é um ato de adoração, isso é um ato de entrega. Ora, quando eu abandono o Senhor, quando eu não quero nada com o Senhor, quando eu desisto de servi-lo, quando eu estou a ponto e preparado e desejoso de obedecer a qualquer outra coisa e qualquer outra manifestação, isso, na palavra de Deus, a gente diz, isso é idolatria. E por causa da idolatria, isto é, quando eu tiro Deus da minha vida, abre-se as cortinas para toda porcaria. Isto é, tudo que destrói o ser humano. E aí aqui João faz uma listagem, está lá, ó, está lá. Adora ídolos, mas o que está atrás de cada ídolo não é. O ídolo em si nada é, diz Paulo aos Coríntios. O que está por trás do ídolo são demônios. Então tem gente que pensa que está adorando, fazendo coisa boa, adorando a Deus, mas quem está recebendo adoração são demônios. E Deus não quer que você seja adorador de demônios. Então começa com a idolatria. Ouro, prata, pois. Né? Começa com a idolatria. E desanda para assassinatos. E você sabe que Jesus disse que quando eu odeio o meu irmão, o fato, caiu aqui o negócio, o fato de eu odiar, eu sou assassino. Quem odeia seu irmão, assassino é. Ora, a ordem do Senhor é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A ordem de amar equivale até para o inimigo. Devemos amar o inimigo, meu Pai. Amar significa fazer o bem, fazer as coisas boas, fazer o certo. Ora, se eu tiro Deus, a lei do amor não vai ser cumprida. Eu viro assassino. Se eu não adoro a Deus, que é o Todo-Poderoso, eu busco nas forças da natureza, nos astros, eu busco sei lá, na necromancia, na cartomancia, eu procuro algumas outras fontes alternativas que resolvam os meus problemas, porque eu preciso de uma manifestação de poder. Mas em vez de eu buscar a Deus, eu busco a qualquer outra coisa. A Bíblia chama isso de feitiçaria. Veja, começa lá. Eu tiro Deus da história, eu tiro Deus da minha vida, eu ouço a sua voz, toda vem uma sequência. Né? É um abismo que chama outro abismo. Nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ponto. No capítulo 10, diz o texto, sempre aquilo que marca João aqui no livro de Apocalipse. Vi. O pessoal não se arrepende. O pessoal não quer. O pessoal não entende que viver assim, cumprindo o desejo da carne, dos pensamentos, sendo escravo de Satanás, isso afronta a Deus. O povo não quer, as misericórdias de Deus são esticadas. Pedro diz que, porque as pessoas até zombam, cadê a volta de Jesus? Já se passaram 2000 anos e ele ainda não voltou. Esse dia para trás eu vi um videozinho de um cara que pareceu que frequentou a igreja e ia dizer assim, que Cristo enganou a gente. Enganou a igreja com essa história de sua volta. Então o cara acha que Jesus não vai voltar. E Pedro diz na sua carta, ele é longânimo,
Ele tem uma paciência e não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, mas aqui João está dizendo que nem nesses flagelos as pessoas buscam, choram, se arrependem dos seus pecados. E aí no capítulo 10, está aqui, vi. No meio disso ele viu o quê? Outro anjo forte descendo do céu, envolto uma nuvem com um arco da aliança, um arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol. Você sabe que o arco que nós chamamos de arco-íris é o arco da aliança, foi Deus que fez. E aquilo significa uma aliança de Deus. E ele está dizendo nesse arco da aliança que nunca mais ele destruiria o homem com água. E que essa terra estava sendo entesourada para o fogo. Esse anjo desce trazendo exatamente a marca da aliança. O seu rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. João pegou a caneta e já ia escrever o que aquelas 7 vozes falaram. Mas ouviu uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Levantou a mão e disse: já não haverá demora. Então, quando você vem caminhando o capítulo, vendo as trombetas tocando, é Deus ainda querendo executar misericórdia, e as pessoas vão endurecendo cada vez mais o coração. Mas as pessoas estão lá, a coisa está acontecendo, mas Deus ainda espera arrependimento. Agora chega a hora que esse anjo, forte, poderoso, diz assim: já não haverá demora. Interessante, porque se você puder, deixa o dedinho aí em Apocalipse e vai em Lucas, capítulo 21, Lucas capítulo 21, no versículo 25 em diante, diz assim: haverá sinais no céu, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Isso Lucas, é o Evangelho de Lucas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aqui já Jesus já está anunciando e Lucas está registrando que quando você começar a ver esses sinais, você levanta a cabeça. Em vez de você sentir o coração apertado e medo, como até alguns, eu já vi cristãos tendo medo de ler o livro de Apocalipse, Lucas vai falar, Jesus vai dizer: exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Semelhante ao que o anjo lá em Apocalipse capítulo 10 fala.
Quando você vê essas coisas acontecendo, esses sinais, essas trombetas, essa ação, e o povo se endurecendo, a misericórdia de Deus sendo derramada e o povo endurecido. A misericórdia de Deus, esperando resposta, esperando retorno, mas o povo endurecido. Já pensou? Quantas vezes as pessoas ouvem o evangelho, ouvem a palavra, mas continua endurecido? Quantas vezes? Aqui diz que esse anjo diz forte, já não haverá demora. Versículo 7 de Apocalipse capítulo 10. Mas, preste bem atenção, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Desse capítulo 10, é um capítulo para dizer assim: olha, todas as 6 trombetas tocaram e ainda a misericórdia de Deus está estendida para que haja arrependimento. Mas o povo que odeia, que não crê, o povo quer continuar nos seus delitos e nos seus pecados. Aí, é como se Deus estivesse estendendo o tempo para que ninguém tivesse a ousadia de dizer que o nosso Deus não foi misericordioso em extremo. E quando chegou a hora, agora é a hora. E qual é o papel de João? Qual é o papel nosso? Interessante que aqui essa ideia do livrinho, alguns comentaristas vão dizer que esse livrinho aqui é exatamente aquilo que João precisa saber acerca do restante que ele tem que escrever. Então ele vai escrever de lutas, de dores, de sofrimento, mas também ele vai escrever de vida, de salvação, de restauração, de eternidade com Deus. Mas ele está falando de luta, batalha mesmo espiritual. E que a igreja, que os crentes estão a passar e que vão passar. Capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Aqui já está sendo anunciado que a cidade santa vai ser calcada, isto é, vai pisar e vai esmagar, né? É a ideia do anúncio da perseguição e do sofrimento sob o povo de Deus. E aí, aqui no capítulo 11, João fala
das duas testemunhas, dos dois mártires. E diz o texto: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Um tempo, um pedaço, 3 anos e meio, 42 meses. São estas as duas oliveiras, vestidas de pano de saco, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. É interessante a expressão, né? Quem é esses dois? Quem são esses dois? E aqui há muita gente que acha muita coisa. O que me chama muita atenção aqui nesse texto é que são gente do Senhor, que vai dar testemunho do Senhor, que vai profetizar, pregar, falar a palavra de Deus. E tem umas coisas que marcam essas duas testemunhas. Primeiras são chamadas, versículo 4, são as duas oliveiras e os dois candeeiros. Interessante usar a expressão oliveira. Geralmente a gente usa a ideia de oliveira, de produto do óleo. A oliveira é muito falado em ligação a Israel, a ligação ao povo de Deus do Antigo Testamento. Mas os dois candeeiros aqui em Apocalipse é referência à igreja. A igreja é o candeeiro. E aqui está falando desses dois candeeiros que se acham de pé diante do Senhor. E o que esses dois testemunhas, que têm a marca da oliveira e do candeeiro, vão fazer? Versículo 5 diz assim: se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca, devora seus inimigos. Em outras palavras, tentam por todas as forças destruir essas duas testemunhas, que tem a marca da oliveira e que tem a marca do candeeiro. São os dois. As dois, oliveira e candeeiros. Mas eles, se alguém tenta destruir, diz, sai boca e devora. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Daí algumas pessoas acham que essas duas testemunhas é Elias. Uma delas é Elias, porque vem de roupas de pano e saco, vestida, faz fechar céu para que não chova. Elias orou e não choveu. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Aí alguém diz, é o Elias e Moisés. Mas aí você tem que imaginar. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Nesse versículo 7, já está aqui João antecipando o que vamos tratar e o que ele vai tratar a partir do capítulo 13, daqui um pouco. E aí ele vai falar da grande tribulação, isto é, da grande perseguição. Quando esse ser, chamado aqui por João de a besta, que o apóstolo João também, na sua carta, vai chamar de o anticristo, que Daniel chama de abominável da desolação, que Mateus, Jesus fala também dessa forma, fala de o iníquo. Esse é o mesmo nome para este ser. Este ser maligno, que tem o seu poder dado pelo diabo, vai lutar contra essas duas testemunhas e vai vencer. Quando eu falo de vencer, tem a ver com a questão, vai matar. Né? Porque até esse momento, até eles cumprirem o testemunho que devem dar, até cumprir,
Pode acontecer o que quiser, pode vir lutas e coisas, eles estão, vamos dizer assim, eles são vitoriosos e estão imunes. Mas vai chegar um momento, quando eles cumprirem a tarefa deles, que a besta vai se levantar contra eles. Vai vencê-los. Versículo 8 diz: o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Então ele está falando de Jerusalém. Só que ele fala de Jerusalém, e muitas vezes aqui fala de Jerusalém como cidade do Deus vivo, mas às vezes fala de Jerusalém terrena, e aqui é chamada de Sodoma e Egito, mas é Jerusalém. É como se dissesse, existe uma Jerusalém terrestre, existe um povo que se corrompe, que se prostitui, que quer mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E existe uma Jerusalém celestial. Daqui um pouco mais na frente é disso que vai ser falado. Jerusalém acaba sendo uma figura daquilo que Deus tem preparado para nós. Jerusalém celestial. Mas aqui diz que o cadáver dessas duas testemunhas vão ficar estirados lá, na cidade chamada Sodoma e Egito, espiritualmente falando. Em outras palavras, é Jerusalém, mas é uma Jerusalém podre, injusta, corrupta, suja, imoral. E Egito, no sentido de mundo, das coisas desse mundo. E é lá onde nosso Senhor foi crucificado. Então, a gente faz a leitura. Então, muitos dentre os povos, versículo 9, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, por causa dos cadáveres. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Como assim? Como assim? O que esses profetas falavam? Qual é a mensagem desses profetas? A mensagem desses profetas é: há um Deus. Há um Deus que ama, mas há um Deus que é Senhor. Há um Deus que quer que você volte para Ele, que você deixe da prática da prostituição, dos furtos, da feitiçaria, dos assassínios, da idolatria, e que você se arrepende e volte para Ele, que essas práticas são práticas que enojam, que ofendem a santidade de Deus. O que esses profetas falavam? Falavam isso. Olha, como João Batista falava de Herodes: não te é lícito possuir a irmã do teu irmão. Você é adúltero. E ele falava na cara. Se levantava contra a injustiça, se levantava contra a imoralidade, se levantava contra a idolatria, se levantava para dizer: olha, isso é errado, isso são trevas. Aqui, por causa que as testemunhas morrem, fazem festa. O mundo faz festa. Porque eles eram incomodados pela luz. Você já reparou que às vezes, quando você entra num ambiente de muita podridão, vou usar essa palavra, e você estraga o ambiente, e lá vem o crente, esse cara é chato, esse cara não gosta disso, e aí você passa a ser uma pessoa malquista. Por quê? Por quê? Simplesmente porque você vai falar da graça e do amor de Jesus, ou porque você é como luz que revela o pecado do outro? Ou identifica? Interessante que Jesus, em João, capítulo 17, quando ele está orando por você e por mim, em João 17, a oração de Jesus é impressionante. Presta atenção na oração sacerdotal de Jesus. Olha lá, ó, capítulo 17,
Ai, que oração! Isso é oração por mim e por você que ecoa na eternidade. Essa oração está sendo orada, né, na eternidade por nós. Diz o texto aqui, eu não vou ler tudo não, mas diz lá. A vida eterna é esta, versículo 3 de João 17. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste, eram teus, e tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti. E creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. É por eles que eu rogo. Olha a expressão, amados. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Neles nós, neles nos filhos, neles naqueles que guardam a palavra, neles naqueles que creram, neles naqueles que confiam, neles naquele que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, neles, em nós glorificamos o Senhor. Jesus diz assim, eu sou glorificado neles. Jesus está orando e isso está ecoando na eternidade por você e por mim. Versículo 11, já não estou no mundo, disse o Senhor Jesus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, porque me deste, os que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha a importância e o desejo do Senhor Jesus, a nossa unidade. Nós pensamos, trabalhamos, servindo ao Senhor. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que o guardes do mal. Mal aqui, irmãos, não é uma doença, nem uma gripe, nem uma Covid, não é a falta de um dinheiro, recurso. Paulo vai dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto sei ser honrado como humilhado, de escassez, de fartura, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Então, mal não são as dificuldades da vida, dessa vida terrena. Mal aqui é você ser contaminado com o mundo. Você que deve ser Jerusalém celestial, ser confundida ou se misturar ou se tornar uma Sodoma. Ou ficar com saudade das carnes lá do Egito, da cebola, do alho. Quando eu não era crente, bem, eu podia fazer isso, fazer aquilo outro, agora eu virei crente. Aí você vive com saudade do Egito. Isso é contaminado mal. Daqui um pouco em Apocalipse vai aparecer a expressão que eles venceram o diabo, porque mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Quer dizer, essa vida aqui não é o fim, e nem é derrota, e nem é mal. Mal é ceder aos desatinos da imoralidade, da roubalheira, da idolatria, da prostituição, da podridão. Isso é mal. Quando você se vende à escravidão da carne. Livra-os do mal. Guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou.
O que os duas testemunhas de Jerusalém revelam de uma maneira muito forte, esses dois testemunhos? É que no dia que matam essas duas testemunhas, acabou. Não sei se vocês estão percebendo, mas existe hoje cada vez mais uma propagação, e alguns nem mais são velados, mas tem até deputados políticos que já falam: como é que a gente faz para acabar com essa praga da igreja? Como é que a gente faz para silenciar esse povinho? Como é que a gente faz para esses crentes parar de proclamar e pregar o evangelho e falar desse Deus de amor, esse Deus que você tem que escolher mesmo, que você tem que escolher a quem servir? Que tem coisas que Deus gosta e tem coisas que Deus não gosta. Tem coisas que agradam a Deus, tem coisas que não agradam a Deus. E quando você busca a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas Ele acrescenta, mas também as demais coisas perdem o seu foco, o seu valor. Somos dele, ele é nosso. Mas essas duas testemunhas vão ser perseguidas, e diz aqui que, de certa forma, atormentam o mundo. Né? Você chega no lugar e fala de amor, fala de graça, fala de perdão, fala de vida séria, fala de não corrupção, de não roubalheira. E não só fala, como também vive. Não é como aquelas passeatas no Rio de Janeiro, fazem muito, aquelas passeatas ali em Copacabana, o pessoal vai de branco pedindo: queremos paz, queremos paz. E esse paz é muito engraçado, porque esse pedir paz aqui não é, como é que eu posso dizer? Eles querem que haja paz, mas saem dali e vão comprar drogas na beira do morro. Eles são contra as drogas. Não, não são contra as drogas. Eles querem... É um mundo podre. A gente precisa pregar o evangelho, e o evangelho de Deus incomoda, assim como essas duas testemunhas. Mas, versículo 11, depois de 3 dias e meio, capítulo 11, 11. Um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu, e numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto. Ruiu a 10ª parte da cidade. Morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodas aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que vem sem demora o terceiro. É Deus agindo poderosamente. Essas duas testemunhas são a ação misericordiosa de Deus, proclamando esse evangelho com poder e autoridade. Luz no meio das trevas. Quando o propósito delas é completado, e a besta se levantou, começa a grande perseguição, a grande tribulação. Para mim, esses duas testemunhas representam exatamente o povo de Deus, que tem uma mensagem a proclamar, que incomodam. Nós não somos desse mundo. Nós somos do Senhor. Quando parece tudo perdido, toca-se a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos.
E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. A sétima trombeta. O dia que a trombeta for tocada, o dia que o Senhor tocar essa trombeta. Esse é o que João está observando. Preste bem atenção. E eu sempre estou explicando isso e eu quero sempre repetir. João está na eternidade. João não está aqui no tempo. Não, ele está onde o tempo não faz sentido. No tempo as coisas são, é o que é, que era, ele é. É o mesmo, ontem, hoje, será para todo sempre. Na eternidade, por isso que o sangue de Cristo era conhecido antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Mas foi manifestado há 2000 anos atrás, na plenitude dos tempos, segundo Paulo. Na invasão da plenitude. A eternidade é a plenitude dos tempos, onde tudo está. É como se nós aqui ficássemos apenas numa parte da plenitude. É uma parte do tempo. Resultado é que João está vendo as coisas como são. Por isso que ele é direcionado não por depois disso aconteceu isso, depois disso aconteceu aquilo. Não, ele não fala depois disso aconteceu. Ele diz, agora eu vi, depois eu vi. É como se eu estou aqui no meu quarto e eu estou olhando para frente e eu tenho uma parede. A parede está aqui, a luminária está aqui, o celular está na minha frente aqui na minha câmera. Aí eu viro e falo assim, depois eu vi, depois eu vi, eu vi os livros, eu vi, depois eu vi. Mas está tudo lá ao mesmo tempo, só que João não consegue descrever tudo ao mesmo tempo. Então a sétima trombeta já é o Senhor que vem para destruir os que destroem a terra. Esse versículo aqui é bastante ecológico, né? Destruir os que destroem a terra. E é também maravilhoso o fato que João vê a arca da aliança no céu. Quando Deus falou para Moisés, faz o tabernáculo e faz a arca, faz isso, aquilo outro, conforme o modelo que você viu no céu. Então Moisés teve um vislumbre dessa arca, e agora essa arca novamente, ela vai surgir. E é como se dissesse, Deus está reafirmando a aliança dele conosco. Deus está cumprindo a sua aliança. Né? Deus está cumprindo a sua aliança. A aliança com o seu povo, desde lá do Antigo Testamento até o último dos cristãos. Deus está cumprindo a nova aliança no meu sangue. Desde a antiga aliança até a nova aliança. E aqui surge a arca da aliança. É Deus dizendo, eu lembro de vocês, eu sou, né? eu cuido, eu zelo. Irmãos, esses 2 capítulos que nós lemos nessa noite, ele está falando uma coisinha básica. Falta pouco tempo. Que a gente deve abrir os olhos e observar os sinais.
Mas em vez de a gente ficar para baixo, desanimado, a gente deve exultar, levantar a cabeça e dizer: sim, Senhor. Pai, nós estamos enfrentando lutas, dificuldades. Sim, está chegando a hora da redenção, quando a trombeta vai ser tocada. Levanta os seus olhos e vê. É por isso que Paulo vai escrever lá, numa das suas cartas, dizendo: olha, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta em Deus. Buscai as coisas lá do alto. Né? Muda a tua tônica. Está preocupado só com essas coisas aqui da terra? Você está só preocupado com a Covid? Você está só preocupado com as dificuldades econômicas, financeiras, sociais, políticas, carnavalescas do Brasil, do mundo? Você só está preocupado com o dia a dia aqui? Não, nós somos filhos do Altíssimo, nós somos crentes. Levanta os olhos. A nossa vida está nas mãos do Cordeiro, está nas mãos do Senhor. Ele não perdeu o controle em um momento. Nós é que às vezes nos descontrolamos, mas ele, e nós somos dele. Quando você entendeu a palavra que disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, e você entregou sua vida para ele, ele pegou, ele tomou, e ele fez uma aliança contigo. A 7ª trombeta é ele revelando e dizendo: eu estou cumprindo a minha aliança, eu estou cumprindo a minha palavra, eu estou resgatando, eu estou. O que nós devemos fazer além de levantar os nossos olhos? Devemos ser como essas duas testemunhas, que vive, que prega, que ama, que proclama, que brilha, que mesmo perseguida, mesmo em face da morte, não amar a própria vida. O dia da ira vai chegar. O dia da ira é para aqueles que, lamentavelmente, persistem em não se render a Jesus, em não adorá-lo. Só lamentamos. Por isso o amargo. Por isso que na boca é mel. Mel porque no meio de todas as angústias e dificuldades há salvação, há vida. Mas é amargo, porque também haverá tanta gente que obstinadamente perseveram em fazer o mal, em desobedecer a palavra. Senhor nosso Deus e Pai, Maranata, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cheio de misericórdia. Pai, nós só podemos pedir misericórdia. Misericórdia para nós e misericórdia para aquelas outras pessoas que ainda não ouviram do Teu Evangelho, do Teu amor, do Teu imenso amor. Pai, levanta gente dispostas a Te servir, como essas duas testemunhas. Levanta gente disposta a completar a obra que o Senhor tem a nos dar. Levanta gente, Pai, para que a gente possa, como Paulo disse, completei a carreira. Levanta muitos desejosos de completar a carreira que o Senhor nos propõe. Ó Deus, assim nós te pedimos, que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça e nos dê glória. Levanta-nos, Pai, e enche-nos com a Tua presença santa, com o Teu divino Espírito. Ó Deus, que a oração que fizeste continue a ecoar e que o Senhor continue a nos guardar de todo mal
E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha agora sobre as famílias, as casas, as pessoas, os meus irmãos queridos, que estão sendo atacados de todas as formas. Oh Deus, às vezes o inimigo se levanta. Então nós pedimos que o Senhor venha sobre o teu povo, dando-lhes a graça e o teu poder e o teu amor para perseverar na tua verdade. Ajuda-nos, Pai. Repreende toda a ação das trevas para a glória do teu santo nome e nos abençoe no decorrer desses dias, desta noite, para a glória do Senhor. Nós queremos glorificar teu nome, como o Senhor Jesus diz. Assim clamamos no nome dele. Amém. 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 Bom, querido, obrigado por você estar conosco aqui nesses textos. Estamos caminhando, você sabe. Estamos caminhando no livro de Apocalipse. Chegamos hoje ao capítulo 11, terminamos. Na semana que vem, se Deus nos der força e graça, nós vamos estudar o capítulo 12. Capítulo 12 é imperdível. Você leia, medita, compartilha. Quero desafiar você, se você acha que tem alguém que precisa ouvir esta mensagem, você pode compartilhar aí no seu Facebook, ou depois você pode pedir para entrar lá no YouTube, onde vai estar tudo gravado lá, esse estudo. Tá bom? Ore por nós, ore aqui pela missão, ore aqui para todos nós. Eu quero um abraço a você, que é uma honra você estar comigo numa quarta-feira como essa, que tem tantas lives e cultos e igrejas, mas é um privilégio você estar aqui. E eu louvo ao Senhor pela sua vida. Louvo mesmo. Depois eu respondo todos os abraços e os améns, os glórias e os pedidos de oração. Estaremos orando. Que Deus abençoe. Uma noite de paz e de alegria. Forte e abraço. Paz do Senhor Jesus.